Em nome do Senhor Jesus, novamente no ar. Dia 10 agora que se passou, eu fiz um vídeo, né, sobre o êxito, sobre Faraó, sobre a falsidade de Faraó, né? Então eu disse que ia dar continuidade, que eu não consegui terminá-lo naquele dia. Então vou logo em frente aqui, né, para poder ganhar tempo, para poder hoje ver se eu conseguiu concluir, né? Então diz assim lá em Êxodo 14, o capítulo 26. O Senhor disse a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os carros e sobre a sua cavalaria. O Senhor na sua só libertou Israel. Então o Senhor só libertou Israel, como também derrotou os egípcios no cavalaria, seus cavaleiros, né? Então Deus libertou, né? Que passou água seca, nós soubemos tudo lá, e os egípcios ficaram no meio d'água e morreram tudo, né? Veja bem, né? A desobediência, falso testemunho, né? Como foi Faraó, e vamos dar em frente aqui. O Senhor não só nos libertou, como também derrotou Satanás. Então essa é a libertação, derrotou os egípcios, que eles andavam com Satanás. Uma comparação podemos fazer aqui. Lá em Colossenses 2, o capítulo 14 e 15, o versículo diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e a tirou do meio de nós, encravando-as na cruz. Lá na cruz, olhar pela cruz, né? Despojado os principados, potestades, os expôs publicamente a vergonha, triunfando deles na cruz. A cruz, na cruz vem a vitória a todos nós. Então aqui, Êxodo 15 agora. Conduziste com a tua misericórdia este povo, ao qual redimiste, compraste como um escravo no mercado, e levaste com a tua força a tua santa morada. A conclusão final desta santa morada é o Espírito Santo que mora no crente, o que só se tornou possível pela cruz. Também lá em 1 Coríntios 1, 1 Coríntios 3, melhor dizendo, capítulo 16 e 17, o versículo, que diz assim. 3, o capítulo 16 e 17. Então tá assim: a saber que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é sagrado. Então veja bem, né? Com Deus, né? Vamos em frente aqui. Seu significado total tem a ver com a posição do crente, do cristão, né? Em Cristo. Porque a história bíblica sempre atraiu esta conclusão. Lá em Êxodo 15, capítulo 18, versículo. O cântico de Moisés é a vitória. O Senhor reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Com isto se encerra este grande e formoso cântico. Termina
como começo com o Senhor. Termina como começou aqui com o Senhor. A fé olha para o futuro eterno, sem temor. Jesus nos salva do pecado e não no pecado. Aqui é o oposto. Ele salva-nos do pecado, quando nós o confessamos e reconhecemos, e não no pecado. Se nós estivermos no pecado e partimos, não tem como nós o salvar, né? Bem esclarecido. Êxodo, agora, 7, o capítulo, 11, o versículo. Primeira disputa real pelo poder entre Deus e Satanás. Faraó também clamou ao sábio e encantador e os magos. Cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpente. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. A vara dos homens de Deus aí tragou as deles, dos egípcios de Faraó. Segundo milagre, primeira praga. Êxodo 7, versículo 19. Disse Moisés ao Senhor, então, diga a Arão, toma a vara, estende a mão sobre as águas do Egito, para que se tornem sangue. Os peixes que estavam no rio morreram e o rio cheirou mal. Todos os egípcios cavaram um poço para beber a água. Então tiveram que cavar poço, porque a água do Egito estava má com sangue, né? Terceiro milagre, segunda praga. 8 de Êxodo e 5 o versículo. Disse mais o Senhor a Moisés, diga a Arão, estende a mão com a vara sobre os rios, faz subir rãs sobre a terra do Egito, cobriu a terra cheia de rã. Poderoso era o Senhor, mostrando a Faraó os acontecimentos. Quarto milagre, terceira praga. Êxodo 8, o capítulo e 16, o versículo. Disse mais o Senhor a Moisés, diga a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolho. Encheu as casas do Egito de piolho, né? Separai a terra de Gósen, meu povo. Aí separou, que lá não era para entrar, né? As pragas, os piolhos. Êxodo 8, capítulo 24, o versículo. Sexto milagre, quarta praga. Grande enxame de mosca, a casa de Faraó o servo e sobre a terra do Egito, sobre a terra do Egito. Então, mas Êxodo agora 9 e 5 o versículo. Oitavo milagre, quinta praga. Todo o gado dos egípcios morreram. Porém, o gado dos filhos de Israel não morreram, nenhum. O coração de Faraó endurecido não deixou o povo ir. Faraó sempre com o seu coração daquele jeito, né? Êxodo 9, o capítulo e 8 versículo. Nono milagre, sexta praga. Punhado cheio de cinza do forno se tornará em pó miúdo sobre a terra do Egito, e se tornará em sarna que arrebenta em ursa. E arrebenta em ursa a própria sarna, né? Então, aqui, Êxodo 9, o capítulo 22, o versículo. Décimo milagre, sétima praga. Moisés estendeu a mão para o céu, e houve saraiva, trovão, fogo, chuva sobre a terra do Egito. Continuidade aqui, que é na 17ª praga, né? 9 de
Êxodo, o capítulo 26, versículo. Somente a terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não houve saraiva. Veja, a 11º milagre, Faraó endurece-se novamente, Mesmo vendo as mãos do Senhor operando, a chuva não caiu mais sobre a terra, e Faraó com seu coração novamente endurecido. Êxodo agora, 10, o capítulo 12, o versículo. 12º milagre, 8ª praga. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito para que venha aos gafanhotos sobre a terra do Egito, cobriram a face de toda a terra, comeram toda a erva da terra, os frutos das árvores e assim por diante. Êxodo 10, o capítulo 18, versículo. Está dando 11, quase meu tempo. Vamos ver se eu consigo terminar. 13º milagre. Faraó endurece-se. Moisés sai da presença de Faraó. Orou ao Senhor, então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. 14º milagre, 9ª praga. 10 de Êxodo 21, versículo. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trovões sobre a terra do Egito por 3 dias, todos ficando no seu lugar, habitação ou casa. A 10ª praga é predita, Faraó endurece-se novamente. Versículo 11 de Êxodo. O Senhor dissera a Moisés: ainda trarei uma praga sobre Faraó e do Egito, depois vos deixarei ir daqui, e quando vos deixar ir, totalmente a toda pressa, ele vos lançará daqui. Falar agora aos ouvidos do povo, a cada homem peça ao seu vizinho, a cada mulher a sua vizinha, vasos de prata e de ouro. O Senhor dê graças ao povo aos olhos dos egípcios. Também os homens, Moisés era muito grande na terra do Egito. Os olhos de seus servos e Faraó e os olhos do povo. Disse mais Moisés: assim diz o Senhor, à meia-noite sairei para o meio da terra do Egito, todos os primogênitos na terra do Egito morrerão, desde o primogênito de Faraó, que se assenta sobre seu trono, até o primogênito e serva que estão detrás do mó, e todo o primogênito dos animais, até os animais, havendo grande clamor a toda a terra do Egito, qual nunca houve e nunca haverá. E hoje, como estamos vivendo nós, como nós estamos vivendo? Terminou meu tempo, mas eu vou agradecer a Deus, que nós podemos, essas palavras, o que foi falado, isso possa servir para nós num exemplo, como estamos vivendo hoje, com todas as coisas que estão acontecendo no mundo. Vamos examinar e vamos viver na realidade das coisas de Deus. A cruz de Cristo é a solução para todos. Eu agradeço a Deus em nome de Jesus. Amém.